Ao Senhor. Vamos tirar uma foto juntos? Glória a Deus. Acho que dá para fazer isso aqui primeiro. Junta um pouquinho para cá, gente. Vai dar para fazer uma fotinha? Daí nós já vamos tirar lá também. Ó. Ah, o jogador caro. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Aqui, vamos juntar aí? Opa. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro de Lucas, capítulo 16, verso 5. Melhor, verso 10. Lucas 16, 10. Vamos ler juntos esse texto? Você pode me ajudar, por favor? 2, 3 e... Quem é fiel no pouco? E quem é injusto no pouco? Olha para cá, já vamos continuar a leitura. Você vai perceber que o princípio básico das finanças é que a questão nunca é a quantidade e a questão nunca é o dinheiro. Deus não está preocupado com o dinheiro, Ele não quer o seu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele se importa com você. Fala assim, Deus se importa comigo. E vamos ser sinceros, meus irmãos, se tem uma coisa que pode roubar a alegria do nosso coração, é o quê? Você já viu o irmão quando tem um pepino e não tem dinheiro para resolver? Você não conhece ninguém assim, né? Um pepino azedo. É por isso que a contribuição financeira é um exercício espiritual. Fala assim comigo, dízimo e a oferta é um exercício espiritual. Toda semana nós aprendemos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Guardar o nosso coração e nos abençoar. Fala para quem está ao teu lado, diga assim, ó, Deus quer te abençoar. É por isso que ele diz, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. A questão não é a quantidade, é a tua fidelidade. Se você aprender a ser fiel com o pouco que Deus coloca na sua mão, Ele vai colocar um muito na sua mão. Se você aprender a ser fiel com aquilo que Ele coloca em pequenas quantidades, pode ter certeza que Ele é o mesmo que vai colocar grandes quantidades. Você sabe, Deus te ama tanto que tem gente que, por Deus amar Ele, Deus não pode abençoar o fulano. Aleluia. Não, é sério. Tem gente que é tão amada que Deus fala assim, eu não posso te abençoar. Porque Deus me dá um carro, mas se você ganhar um carro, você não vem para o culto. Tem gente que é assim, irmão. Ele pede para Deus, me dá um serviço bom. O irmão ora, né? Me dá um serviço que eu trabalhe pouco, ganhe muito, não precise estudar e fique sentado. Tem gente que acredita nessas coisas. Mas eu vou te falar, irmão, existe também, eu creio que existe, mas é fruto de fidelidade. Né? Um dia eu estava lendo um livro, não lembro quem que escreveu, e ele dizia que, se você, dizia assim, ó, você sabe qual a diferença de quem ganha um salário para quem ganha 10 salários? Você fala assim, é o valor? Não. Daí o escritor dizia que quem ganha um salário é aquele que chega no serviço e fala, meu Deus, mais uma segunda-feira. Não sei porquê, o povo odeia segunda, né? Eu amo segunda-feira. Porque segunda-feira é dia de trabalhar, é dia de colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi no final de semana. Amém, irmãos? É dia de honrar a Deus. Mas o que ganha um salário é aquele que acorda de manhã na segunda e fala, mais uma vez eu vou para aquele serviço, aquele patrão que fica rico nas minhas costas, aguentar aquela fulana que não faz nada e ganha mais que eu, tem que aguentar aquele lugar, aquele ambiente, sei lá, o que as pessoas falam. Esse é o que ganha um salário, mas sabe quem que ganha 10 salários? É aquele que acorda de manhã e fala assim,
aleluia, mais uma semana começou. Essa semana eu vou chegar lá no serviço, vou pregar para o fulano, vou falar de Jesus para o Beltrano, vou levar ele para a célula. Ele chega no serviço dando bom dia para todo mundo. Ele vê o chefe, ele fala, bom dia, chefinho. Quer um suco? Ele vai lá, pega um copo de suco, leva para o chefe. Esse é o que ganha 10 salários. Daí você fala assim, ele é um puxa-saco. Aqui é que está a questão. Talvez ele só aprendeu a ser fiel e ser grato a Deus. Talvez é isso. O segredo é esse. Ele aprendeu a fidelidade. Porque o que ganha 10 salários, concorda comigo que um dia também ganhou um? É por isso que a questão nunca é a quantidade. É muito fácil nós olhar para as pessoas. Existe uma mentalidade que ninguém pode prosperar no mundo, né? Prosperou, tem alguma coisa errada. Mas a prosperidade é de Deus. Mas a grande questão é a nossa fidelidade. Se você aprender a ser fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. E olha o que o versículo 11 vai dizer. Preste atenção. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O que é a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza é ter uma família abençoada, irmãos. Isso é riqueza de verdade. A verdadeira riqueza é ter filhos fortes e saudáveis. A verdadeira riqueza é chegar diante de Deus e saber que aquilo que Deus deseja para a tua casa é exatamente aquilo que vocês estão vivendo. Isso é riqueza. Né? Hoje a gente estava vindo do culto de Matinhos, daí a gente passou na frente de um restaurante ali, eu fiz até uma brincadeira, né? Eu falei, quem é rico no domingo, dia dos pais, não faz comida, almoça fora. Daí eu olhei para a Thalia no retrovisor, né, e falei, nós vamos fazer comida em casa. Daí ela falou, claro que não, nós somos ricos sim. Daí a gente chegou em casa, acendemos a churrasqueira, aleluia, glória a Deus. Né? Daí na hora do almoço, João Pedro orou, o João Pedro que orou. Daí quando a gente foi orar, nós se abraçamos, os 4 assim, o João Pedro me abraçou, daí a Thalia veio, me abraçou, ela estava com o Theo no colo, e o João orou. Naquela hora o Espírito Santo falou, essa é a verdadeira riqueza. Mas a Bíblia diz assim, se não for fiel naquilo que é injusto, sabe o que é o injusto? As coisas naturais. Se a gente não consegue ser fiel em coisas naturais, a Bíblia diz, nós não vamos provar das coisas espirituais. Um dia um irmão estava em crise. Pastor, mas por que a minha família é tudo bagunçado? Por que o meu casamento não vai para frente? Por que os meus filhos são assim? Por que eu nunca tenho paz? Eu perguntei para ele, como que você cuida do teu dinheiro? Ele diz, lá vem o pastor, né? Eu estou precisando de ajuda com o meu casamento e o pastor quer falar do quê? De dinheiro. Ele não falou isso, mas eu percebi pelo olhar dele. Sabe aquele olhar 43? Eu falei para ele, você estranha que eu te pergunto como que você cuida do teu dinheiro e das tuas finanças. Porque a Bíblia diz, se você não for fiel naquilo que é natural, você não vai provar da verdadeira riqueza. Sabe, irmãos? Contribuir financeiramente com o reino de Deus, ser um dizimista, ser alguém que é generoso nas suas ofertas, na verdade, prepara você para provar da verdadeira riqueza do céu. E quando eu falo ser fiel em coisas naturais, eu não falo só de dízimo e oferta, eu falo de pagar conta também, amém, irmãos? Quem pode dizer amém? De não dar calote nos outros, de não mentir, de trabalhar, de ser honesto, de fazer as coisas do jeito certo. Tem gente que diz assim, não, eu vou no culto, eu vou na célula. Um dia o irmão me questionou, pastor, eu sou dizimista. Eu falei, você é dizimista, mas tudo é errado, não adianta você pegar, dar o teu dízimo, mas tudo que você faz nas coxas, de qualquer jeito, você não vai ter favor de Deus. Eu sou assim, a gente trabalha, né, irmãos? Às vezes eu vou atender um cliente, eu sempre penso assim, eu estou fazendo para Deus. Esses dias eu terminei um serviço, eu fui lá, meu pai me ensinou passar cera no piso, depois de fazer o piso, você já viu essa? Você faz o porcelanato, daí fica tudo manchado, né? Você vai lá, pega uma cera líquida, estou ensinando os irmãos.
passa a cera líquida no pano. Daí terminou o serviço, estava tudo certo. Sabe o que eu fiz? Estava eu e o Luiz lá, né, gaúcho, velho? Eu e o Luiz, estava trabalhando numa obra. A gente pegou a cera líquida, foi lá, jogou no piso do cliente, pegamos um pano limpinho. Eu fui lá, comprei uma vassoura para o cliente, um rodo para o cliente, comprei um saco de lixo para colocar o saco de argamassa velho dentro do saco. Nós passamos o pano tudo no piso do cliente, batemos uma água, varremos tudo. Daí o cliente chegou e falou, meu Deus, nunca vi isso. O que você acha que aconteceu depois? Além dele pagar, indicar, fizemos um monte de serviço a mais para ele, aleluia. Ficou maravilhoso. Por quê? Porque eu tenho a consciência, eu quero fazer uma coisa só quero ser fiel a Deus. Porque quando eu faço isso para alguém, eu estou fazendo para o Senhor. Eu quero ser fiel naquilo que é natural. Por quê? Porque eu quero provar da verdadeira riqueza. Eu quero experimentar da verdadeira riqueza. E irmão, eu te digo, faz o teste. Seja fiel nas pequenas coisas para você ver. Seja fiel nas pequenas oportunidades, nas pequenas portas. Seja fiel nas coisas pequenas que Deus colocar nas tuas mãos para fazer. Você vai ver o que vai acontecer com você. Eu quero ser fiel. Quem mais deseja? Vamos ficar de pé para a gente contribuir nessa hora? Eu não vou mostrar o áudio que o cliente mandou, né? Mas ele falou, ô Douglas, né? Deu um glória a Deus lá, sabe, né? Aí ficou bonito demais, maravilha. O vizinho do lado quer fazer serviço com a gente também. É uma benção. Mas você fala, mas qual que é a diferença? Nenhuma. O que custa limpar? É verdade ou não? O que custa fazer um pouquinho a mais? O que custa chegar e falar assim, é para varrer? Eu vou varrer bem varridinho. É para limpar, eu vou limpar bem limpinho. É nos pequenos detalhes, irmãos, que você mostra para o céu que você valoriza o que Ele está te dando. E eu vou te dizer, quando Deus percebe, isso não é troca, amém? Amém, irmãos? Isso não é barganha, não estou te ensinando a barganhar com Deus não, amém, irmão? Deus não faz barganha. Deus é muito rico para vender bênção. Nós somos muito pobres para querer comprar bênção. Mas quando o céu percebe que tem alguém na terra que valoriza o que o céu dá, Deus fala assim, ó, lá a gente pode mandar para ele, ó. Por quê? Porque ele vai ser fiel. Eu quero que o céu olhe para nós como igreja e perceba que nós valorizamos o que Ele nos dá. Amém? Eu queria que você orasse pela tua vida. Eu vou orar por você como sempre, mas eu queria que você abrisse sua boca dizendo, Pai, me ensina. Me ensina a ser fiel naquilo que é natural. Me prospera. Você ora por prosperidade? Você deveria orar todo dia, Senhor, me prospera. Me abençoa. Senhor, me dá capacidade. Me dá conexões, abre portas para mim. Senhor, me dá sabedoria. Você tem que pedir para Deus te prosperar. Se você pedir, Ele vai fazer. Amém, irmãos? Você pode orar pela tua vida financeira nessa hora? Feche seus olhos, abra sua boca. Nós oramos, Deus, em Teu nome, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Senhor, oferecemos para o Senhor nessa noite a nossa fidelidade, o nosso coração. Declaramos que tudo que temos queremos Te oferecer. Tudo que somos nós apresentamos a Ti. Declaramos que o Senhor, ó Deus, é o Deus das nossas vidas, o Senhor das nossas casas. Declaramos que queremos aprender contigo, queremos crescer em Ti. Senhor, queremos ser fiéis naquilo que é natural, para que possamos experimentar daquilo que é espiritual. Nos ensina, Deus, nos ensina o Teu coração, nos dá o Teu coração, para que possamos, Senhor, participar do que o Senhor está fazendo. Pedimos que o Senhor nos prospere, Senhor, os nossos trabalhos, prospere nossas empresas, prospere, Senhor, os nossos negócios, prospere os nossos empregos. Senhor, nos capacita, abra portas para nós, Senhor, nos coloque como cabeça, em o nome de Jesus, porque nós queremos manifestar o Teu reino em todos os lugares. Essa é a nossa oração. Senhor, eu peço em especial pelos dizimistas, que o Senhor prospere os dizimistas da nossa igreja, que eles vejam o Teu cuidado e a Tua boa mão. Oro também por cada oferta que será trazida na Tua presença, que o Senhor multiplique a sementeira de cada um dos Teus filhos a 30, a 60 e a 100 por um, no nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Você que veio preparado então, saia do seu lugar,
traga a sua semente. Ali Irmãos, atrás nós essa temos é a a sua maquineta e aqui na frente temos a de dizimar chave ao Pix. Senhor. Aqui do lado nós temos as suas opções. Primeiro, você pode fazer isso de forma online, via transferência bancária. As contas da igreja estão aqui e você pode enviar o seu dízimo e a sua oferta. Também, a segunda forma é você chamar o seu líder e entregar pessoalmente o seu dízimo e a sua oferta, ou também levando esse dinheiro para a célula. No momento da célula, na hora da oferta, você pode dizimar e ofertar. A terceira forma de você fazer isso é com o seu cartão de crédito. Envie uma mensagem para o seu líder, porque nós vamos até você e vamos enviar a máquina de cartão. Você vai passar o seu cartão e vai poder abençoar o reino de Deus. Você vai ser grandemente abençoado. Creia, a sua semente vai dar muito fruto no nome de Jesus e que o Senhor possa prosperar você. O Senhor. Aleluia. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Só enfatizar, os irmãos perguntaram aqui, sábado que vem faremos o culto de mulheres na videira em Matinhos, amém, irmãos? Aqui nós teremos o R-Live acontecendo normalmente, amém? Então, se você é jovem, vem provar do fogo de Deus aqui, mas as mulheres abençoadas do papai, nós vamos fazer uma noite especial no nosso prédio em Matinhos, amém? Vai ser uma oportunidade para a mulherada estar junto, ter comunhão, mas também para a gente trazer pessoas novas para conhecer a vida da igreja e receber uma palavra do céu, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ore nessa hora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, peça para o Espírito Santo te dar revelação, peça para Ele falar com você através da palavra, peça para que Ele possa te dar vida e visão espiritual, que nessa noite, Senhor, nós sejamos ativados, inspirados por Tua palavra, Deus, que possamos compreender verdades espirituais, para que possamos acessar essas verdades espirituais, nos leva, ó Jesus, manso e humilde de coração, a ouvir a Tua voz, através das santas palavras que o Senhor nos deu, amém. Erga sua mão direita para o céu, diga assim comigo, eu sou. Diga mais alto, diga eu sou, grandemente abençoado, altamente favorecido, e profundamente amado. Fala isso para essa pessoa bonita do teu lado, fala assim, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Quem aqui é muito amado, dá um glória a Deus. Aleluia. Hoje é culto de ceia, e eu quero compartilhar com você uma palavra a respeito da palavra. O título dessa mensagem é a importância de ouvir a palavra de Deus. Porque você sabe qual é a coisa mais importante da vida? Pergunta para quem está ao teu lado, qual é a coisa mais importante da vida? Você vai dizer, é claro, ter Jesus, amém? Amém? Mas você conhece uma família que tem Jesus e que não prova de tudo que Jesus tem? Tem gente que vai dizer, é dinheiro, pastor. Não é. Você conhece alguém que tem Jesus, que tem dinheiro e não prova de tudo que Jesus tem? Sim ou não? Sim ou não? Você conhece alguém que anseia ardentemente provar da vontade do céu, mas não sei o que acontece que essa pessoa não consegue acessar, mesmo desejando muito? Você conhece alguém assim? Sim ou não? Sim ou não? Você vai dizer, pastor, então Jesus não é suficiente? É. Você crê assim também, amém? Jesus é suficiente.
Mas existe uma coisa que é a coisa mais importante, que deveria ser a grande busca das nossas vidas em Jesus. Jesus é a nossa fonte, amém? Mas nós deveríamos buscar uma coisa mais do que todas as outras em Jesus, que se chama sabedoria. Fala assim comigo, a sabedoria. Fala mais alto, diga, a sabedoria é a coisa mais importante. Porque você vai perceber uma coisa, todos os nossos problemas, se você for, é igual uma cebola, né? Você começa a tirar a casca dela. Se você for descamar todos os teus problemas, você vai perceber uma coisa, o que te falta é sabedoria. Você tem Jesus, mas por que o casamento está sempre em pé de guerra? Porque falta sabedoria. Ontem, o Facebook estava me lembrando algumas coisas que eu postei há tempos atrás, e tinha um post que eu fiz que dizia assim: infelizmente, muitas pessoas não ouvem para compreender, mas eles ouvem para responder. E é assim que acontece, é verdade ou não? Nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, em vez de ouvirmos para poder entender o que o outro está nos dizendo, a gente simplesmente quer ouvir para responder logo. É aqui que nasce todo tipo de mal, de briga, de separação, de confusão, de discussão, de gritaria. Então o problema de fato não é um problema de matrimônio, não é um problema conjugal, é um problema de falta de sabedoria. Nas nossas finanças, eu conheço gente que ganha muito bem, mas é incrível, ele coloca o dinheiro num bolso furado. Você conhece alguém que é assim? Eles têm oportunidade, Deus abençoa eles, eles têm capacidade, é incrível, mas parece que tudo que entra na mão deles... Você conhece alguém que é assim? Não, tem uma maldição. Não, às vezes não é maldição, na verdade a falta de sabedoria é uma maldição. Mas às vezes é a falta de sabedoria. Todos os nossos problemas, na verdade, são falta de sabedoria. E o próprio Senhor Jesus, através de Tiago, né, vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, é só pedir que Deus dá. Nós deveríamos entender a necessidade e a importância de termos sabedoria. Se nós queremos edificar uma igreja sólida, e esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, edificar uma igreja de vencedores. O que é uma igreja de vencedores? É uma igreja de filhos maduros, que aprenderam a acessar aquilo que Deus tem, que aprenderam a ouvir a voz de Deus, que aprenderam a responder a Deus prontamente. Para isso, nós precisamos ser uma igreja sábia. Nós precisamos ser um povo que tem sabedoria. E você sabe, quando Salomão, lembra da história de Salomão, o homem mais sábio que já existiu? Lembra dele, sim ou não? Deus chega em Salomão e diz, me pede qualquer coisa que você quiser. Tem gente que ia pedir para ir para Disney, né? Salomão pediu o que, irmãos? Mas existe uma coisa mais profunda que a sabedoria que Salomão verdadeiramente pediu. Vamos ler esse texto, 1 Reis 3, 9. 1 Reis 3, 9. Diz assim: dá, pois, aqui Deus tinha acabado de perguntar para Salomão, o que você quer? Eu vou te dar. Salomão responde, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o seu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? O que Salomão pediu para Deus? Um coração compreensivo. Muita gente fala assim, Salomão pediu sabedoria. Sim, muitas vezes essa expressão é traduzida como sabedoria, sim. Mas a palavra que Salomão pediu e a expressão que ele usou foi, eu quero ter um coração compreensivo. E sabe, se você for estudar a raiz da palavra compreensivo, eu tenho uma Bíblia aqui, chamada Oliver Tree, indico você, falei sobre ela quinta-feira,
na nossa aula do cursão. Se você coloca o dedo em cima da palavra, vai mostrar para você o original daquela palavra. Como que aquela palavra foi escrita na língua original, que aqui nessa questão, nesse texto, estava escrito em hebraico. Essa palavra traduzida, que é compreensível, esse coração compreensivo, essa palavra no original é chama. Diga assim, chama. Que significa literalmente ouvir. Então o Salomão, quando ele foi pedir uma coisa que Deus deu a ele a oportunidade de pedir, ele disse, eu quero ter um coração que ouve. Salomão está colocando como uma coisa fundamental ter um coração que ouve. Porque um coração que ouve é um coração sábio. Eu sei que muitas vezes a gente acha que a nossa vida vai ser resolvida quando a gente ganhar na Mega Sena. Graças a Deus ninguém disse glória a Deus. Não, porque você sabe, irmãos. Você sabe. A chance de você ganhar é muito pequena. É muito mais fácil trabalhar. Amém? E você não vai ver também gente que ganhou que ficou milionário. Todo mundo que ganhou perdeu. A Bíblia fala que aquele que quer ficar rico fácil cai num grande laço. Mas Salomão está dizendo que o segredo de todos os segredos é ter um coração que ouve. E aquele que aprendeu a ouvir se torna sábio. Só que muitas vezes nós desvalorizamos o quê? O ouvir. A gente encara o momento da pregação, por exemplo, como algo secundário. Nós desvalorizamos a leitura da palavra, nós desvalorizamos o aprender, o receber de Deus. Quinta-feira agora nós tivemos o cursão, foi uma benção, tivemos muitos alunos aqui. Mas eu vou te falar, sabe o que falta lá na sua vida, muitas vezes para você provar do que Deus tem? Não é um milagre. O que falta é sabedoria. E quando que você vai receber sabedoria? Quando você tiver um coração que ouve. Mas olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos 10, 17. Abra ali, por favor. Porque a gente pensa que Deus fala conosco diretamente apenas. Então, se Deus quer falar com você, Ele vai lá na tua casa, vai bater na tua campainha e vai dizer, filho meu, eis que te digo. Deus faz assim? Sim ou não? Sim! Sim, Deus faz isso também, irmão. Você não crê nisso? Eu creio. Não, nós vamos ter que pregar sobre isso. Então Deus, irmão, eu creio em profeta, eu creio em palavra, eu creio em mover, eu creio em sobrenatural, eu creio em tudo isso. Amém? Com muito louvor, aleluia. Amém? Mas eu vou te falar, o raciocínio bíblico do apóstolo Paulo era que Deus desejava falar comigo e com você através da pregação da palavra. A Bíblia vai dizer assim, ó, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Coloca outra versão ali, por favor. Muitas pessoas dizem assim, eu estou sem fé. E qual que é a tendência natural das nossas vidas quando a gente não tem fé? A gente desiste. Quando eu não estou animado, o que a gente faz? Desiste. Quando a gente está fraco, o que a gente faz? Mas a Bíblia está dizendo que o raciocínio bíblico é, você precisa de fé, você precisa de força, você precisa de coragem, você precisa de motivação, o que você tem que fazer? Olha uma outra versão que vai dizer, assim a fé vem pelo... Você sabe, eu vou te falar um segredo, o meu segredo espiritual. Um dia o irmão disse assim, pastor, qual que é aquele segredo? Sabe aquele segredo dos 10 milhões de dólares? Conta para mim um segredo que o pastor aprendeu e que mudou tua vida para sempre. Quem quer ouvir? Vamos ver se vai funcionar. Aumenta para mim o microfone aqui. Dá para aumentar? Não dá, não vai estourar o microfone, desculpa. Não deu. Sabe qual que é o segredo de todos os segredos? Pode abaixar. Eu escuto pouca música e muita pregação. Eu, Douglas. Escuto muita música sim, amém? Mas todos os dias eu escuto 1,
2, tem dias que eu escuto 3 pregação. Todo lugar que eu estou, em vez de ficar ouvindo música, eu estou ouvindo pregação. Você fala, por que, pastor? É porque a Bíblia fala que a fé vem quando eu ouço a pregação. Eu sei que às vezes você fala assim, eu não sei, pastor, mas eu estou tão desanimado, eu estou tão fraco, eu não sei o que está acontecendo. E eu sei que todos nós passamos por fases, passamos por momentos difíceis. Amém, irmãos? Mas já parou para pensar a importância espiritual de ouvir a pregação? Eu sei que o mundo não valoriza o que eu faço, mas é maravilhoso saber de que o que eu faço tem o poder de transformar vidas e salvar pessoas. Olha, um outro texto lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, o que Paulo vai dizer? Preste atenção nisso daqui, é maravilhoso demais. 1 Coríntios 1, 21 diz, visto como, na sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a sua própria... Quer dizer, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a sua própria sabedoria. Aprove a Deus o que, irmãos? Salvar os que creem por meio da pregação. O que nós precisamos buscar como prioridade em nossas vidas? Sabedoria. E a sabedoria vem quando? Ouvimos o quê? A palavra de Cristo. Não é por ter ouvido. Um dia, você vai pegar, irmão, você vai perceber. Muitos de nós, sim, tivemos momentos de transformação, de revelação, de salvação, através do louvor. Eu aceitei a Jesus no meio de uma música. Aquela música do Davi Silva, nome sobre todo nome, lembra? Jesus, nome sobre todo nome. Eu estava num culto, eu não lembro a pregação daquele dia, reconheço, mas eu lembro da música. E enquanto a música tocava no final do culto, o meu coração se desmanchava na presença de Deus. Mas nós vamos perceber que a maioria de nós teve a sua experiência com Jesus após ouvir a pregação, a palavra. E a Bíblia diz que Deus escolheu salvar o mundo pela pregação. É interessante que para Deus o pregador tem um lugar de honra. Eu me sinto muito privilegiado em ser pregador da palavra. E não é palestra, pelo amor de Deus, não fala essas besteiras. Nós não temos palestra, irmão, nós somos pregadores da palavra. Nós somos pregadores da mensagem poderosa que pode salvar pessoas. Palestras são importantes, têm o lugar delas, são bênção também, amém? Mas o que nós fazemos aqui todas as semanas, domingo após domingo, reunião após reunião, nós pregamos a palavra. Quem pode dizer amém? Você sabe, a língua portuguesa, ela tem algumas limitações, que, por exemplo, a língua grega não tem. Um exemplo é, no português, existe uma só palavra para amor. Se você quer dizer que ama a Deus, você usa a palavra amor. Se você quer dizer que ama a sua família, você vai dizer também, usar a expressão com a palavra amor. Se você quer dizer que você tem atração por alguém, que você está disposto a morrer do lado de alguém, você também vai usar a expressão, você vai usar a palavra, né, amor. Porque no português, amor é esse sentimento, seja para Deus, seja para as pessoas, seja para o seu esposo, sua mulher. Mas no grego, existem 3 palavras que no português são amor. Amém? No grego, por exemplo, existe a palavra ágape. Você sabe que é o amor de Deus. É o amor perfeito. Existe também a palavra filéu, que é o amor de irmão, o amor de amigo, é o amor de amizade. Eu te filéu. Ou então, eu te ágape. E também existe no grego uma terceira palavra para amor, que é eros, que é o amor sexual, é o amor da atração de um homem com uma mulher. Eu te eros, né? Eu amo você, mas no português tudo é amor. E também existe uma palavra que no português é traduzida como salvar, que no grego tem muitas expressões. Esse texto que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que Deus diz assim, ó,
Aprove a Deus, coloca o texto para mim. Aprove a Deus salvar, fala assim comigo, salvar. Essa palavra salvar no grego, que no português é escrito como salvar, o que todo mundo conclui? Salvar é o quê? Salvação do quê? Do inferno. Quando a gente fala sobre salvar, quando a gente ouve a palavra salvação, lembramos do quê? Do inferno. Então Deus tira você do inferno através da salvação, através da pregação. Aleluia. Mas no grego essa palavra salvar, o original dela é sozo, diga assim, sozo. Sabe que sozo no grego significa não apenas salvar, mas no grego sozo também significa 1, curar, 2, preservar, 3, restaurar, 4, proteger e prosperar. Então no português nós lemos o texto: Deus achou bem salvar os que creem por meio da... Deus escolheu nos salvar do inferno pela pregação? Sim ou não? Sim, mas essa palavra aqui é sozo. Então não seria errado nós dizermos assim, ó: Deus escolheu restaurar os que creem. Quem precisa de restauração? Sabe como que Deus escolheu te restaurar? Pela pregação. Você pode não ver, mas quando no momento do culto que nós abrimos as escrituras, algo espiritual acontece. Você não enxerga, mas diante de nós existe uma mesa espiritual. Você não percebe, mas enquanto você está ouvindo a palavra, essa mesma palavra está te limpando. Não seria errado nós dizermos assim, ó: Deus, aprove a Deus preservar aqueles que deseja pela pregação. Não seria errado também nós dissermos assim: Deus escolheu proteger as pessoas pela pregação. Não seria errado também nós dizermos que Deus escolheu prosperar as pessoas pela... Que Deus também escolheu curar as pessoas. Eu sei que você não imagina isso e você acha que é loucura. Sabe qual é o melhor remédio do mundo? De acordo com a Bíblia? A pregação da palavra de Deus. Você está com dor no corpo, você está com dor nas costas, né, Pati? Não está, em nome de Jesus. Mas estava esses dias. Você está com dor nas costas, o que você toma? Você toma um Torcilax. Aleluia. Tem algum mais forte? Deve ter, né? Tem vários, né? Mas sabe o que a Bíblia fala? Aprove a Deus, coloca o texto ali. Aprove a Deus sozo curar os que creem por meio da loucura da pregação. O melhor remédio que existe é você deitar, botar a pregação lá e receber a cura. Você fala: pastor, isso é loucura. Não é. Você não percebe. Você não percebe. Mas quem aqui testifica que você sai do culto leve? Você vem para o culto ansioso, cheio de preocupações, cheio de medo, e você sai do culto se sentindo revigorado. Você sai do culto animado. Você está triste, mas você sai do culto alegre. Sabe por que isso acontece? Porque de forma espiritual, quando você está aqui dentro, no meio da pregação, a Bíblia está dizendo: aprove a Deus salvar, restaurar, curar, proteger, prosperar. Eu sei que você acha que para prosperar você tem que fazer o quê? Trabalhar muito. É verdade, irmão, o trabalho também é muito importante. Mas já parou para pensar que quando você ouve a pregação, você ganha o quê? Sabedoria. E quando você tem sabedoria, você prospera. Irmão, eu vou te dizer, não vir para uma reunião, não se envolver com a igreja, não ter o hábito diário de ouvir a palavra, é muito mais prejudicial para você do que qualquer outra coisa. Eu sei que vivemos num tempo onde que as pessoas não valorizam mais o que deveria ter valor, mas a pregação tem valor fundamental nas nossas vidas.
Ouvir a palavra é fundamental. Você sabe, abra comigo um texto lá em Hebreus 4:12. Eu não coloquei esse texto no meu esboço, mas eu sinto de falar dele. Hebreus 4:12 vai dizer assim, ó: porque a palavra de Deus é o quê? Viva. Quem está aqui, diga amém. A palavra de Deus é e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, juntas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Você sabe o que é a medula? A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela atinge a tua medula. Você sabe o que é a medula? Ela é responsável pela produção do sangue do teu corpo. E você sabe que todo tipo de problema, ele existe por conta do sangue. Se o teu sangue não correr da maneira que ele deveria, não ter aquilo que ele deveria ter ali, como eu não sou entendido. Mas todas as pessoas, hoje de manhã eu estava conversando com uma irmã, e por isso que eu coloquei esse texto aqui. Ela estava dizendo que está fazendo um curso, onde que ela está fazendo, aprendendo a fazer terapia através de massagem nos pés, para liberar a corrente sanguínea. E através dessa massagem relaxante nos pés, eles curam doenças, curam depressão, muitas coisas, por conta da corrente sanguínea. Porque ela diz que todo mundo concorda, e os médicos, que todo problema é resolvido no sangue. E a Bíblia já fala isso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, lá no livro de Levítico. A Bíblia também fala que ele verteu o próprio sangue para nos salvar. E que o sangue, colocado nos umbrais da porta, como diz o texto de Hebreus, nos garante salvação, nos garante sozo. Então, o que traz o sozo de Deus é o sangue, amém? E a Bíblia diz que a palavra toca, sabe aonde? Lá na medula. Já parou para pensar, irmãos, que o remédio que você precisa é ouvir pregação? Você fala, não, deveríamos ouvir mais pregação. Pregação do quê? Da palavra de Cristo. É a palavra. Fala para quem está do seu lado, você precisa ouvir a palavra. Você está sem fé? Ouça a palavra. Você está fraco? Ouça a palavra. Você está desanimado? Ouça a palavra. Pastor, mas eu não gosto de ouvir a palavra. Mas ouça a palavra. Olha, você vai ver o ministério de Jesus, preste atenção. Lucas 5,15, abra lá por favor. Diz assim, ó, Lucas 5,15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem. Qual é a ordem aqui? Ouvir. É por isso que sempre, antes de orar, você precisa pregar. É por isso, irmãos, que antes do milagre acontecer, nós sentamos e ouvimos a palavra. Você acha que isso aqui que acontece é normal, é só uma liturgia religiosa? Não é, não é. Não é. Existe algo espiritual que acontece quando nós estamos sentados na mesa ouvindo a palavra. Olha só, capítulo 6, verso 17 do próprio livro de Lucas. Diz assim, ó, Lucas 6, 17. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e todo o litoral do Paraná, que vieram, aleluia, você está ligado, e vieram para o quê? Ouvir, de novo a Bíblia está dizendo, eles vieram ouvir e ser, fala para quem está do seu lado, você precisa ouvir a palavra. E preste atenção, e olha o que vai dizer, também os atormentados de espírito. Eu sei que você fala assim, pastor, fulano lá precisa de libertação, ele está passando por luta, está doente. O que muitas vezes a gente acha que as pessoas precisam? Sai, em nome de Jesus. Eu acredito em libertação, oro,
expulso demônios também, amém, irmãos? Mas as pessoas precisam ouvir a palavra. É a palavra que liberta. Lembra do famoso texto de João 8? Conheça a verdade, e a verdade te libertará. Preste atenção, há uma coisa muito importante em ouvir a palavra. Quem quer ser cheio do Espírito aqui? Eu sei que nós, por tendência, imaginamos que ser cheio do Espírito é você ir num culto que o louvorzão tá lá, né? Pá, pá, pá. Nhão, nhão, nhão. Glória a Deus, aleluia. Não, nada contra. Eu parei de falar, né? Porque antigamente estava falando, os irmãos estavam bravos comigo. Glória a Deus, amém, irmão? Aleluia, Luan. Ontem os nossos irmãos foram fazer a abertura de um show nacional em Curitiba, irmão. Glória a Deus. Foi uma bênção lá. Nossa igreja estava bem representada lá em Curitiba ontem. Aleluia. Mas olha para cá. A gente pensa que para ser cheio do Espírito tem que estar tocando uma música, né? Que se abra o céu. Todo mundo. Ou tem que vir alguém muito ungido, muito poderoso, com aquele sapato de couro de jacaré, né? Coloca a mão na cabeça e fala, receba! Mas e se eu te falar que você é cheio do Espírito quando ouve a pregação? Abra ali, por favor, Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Quero apenas saber, Paulo, ele é macho demais. É porque o povo estava cheio de justiça própria. E ele diz, quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei? Quem quer receber o Espírito? Não faz sentido, né? Não, pastor, para receber o Espírito tem que tocar a música certa. Não. Não tem nada a ver com a música. Receber o Espírito tem a ver com a pregação. Eu já percebi isso. Às vezes você toca música, aquela música do fogo, e o Espírito não é derramado. Mas eu já vi centenas e centenas de vezes eu pregar, enquanto eu pregava, as pessoas estavam recebendo o Espírito. Daí depois você toca aquela música do fogo. Rapaz, daí o pau quebra. Isso é poderoso, né, irmãos? Tem gente que fala assim, pastor, eu não recebi o Espírito ainda. Daí a gente pergunta, por quê? Não, porque a minha vida ainda não está toda certinha. Mas a Bíblia está falando, irmãos, que você não recebe o Espírito por fazer tudo certinho. Você recebe pela pregação da palavra da fé. É pela fé que você recebe o Espírito. E eu te digo, quando você receber o Espírito, todas as coisas da sua vida que precisam ser encaixadas no lugar, elas são, por causa do Espírito. Você precisa urgentemente ser cheio do Espírito. Atos 10:44, olha isso aqui que aconteceu. Atos 10:44. Ainda Pedro falava estas coisas. O que Pedro estava fazendo aqui? Ele estava pregando. Foi no meio da pregação, enquanto Pedro ainda falava estas coisas, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Eu vou te falar uma coisa aqui, que não está no meu esboço. Se quiser cair sobre nós, seja bem-vindo, Espírito Santo. Essa palavra aqui, caiu, no original, sabe o que é? Epipípito. Fala assim, epipípito. É que não está aqui no esboço, mas é. Lembra do texto de Lucas, capítulo 15? Lembra do texto de Lucas, capítulo 15? Coloca lá, vamos achar o texto juntos, Lucas 15. Deixa eu só abrir aqui. Lucas
15, verso 20, diz assim, ó. E levantando-se, foi para o... Lembra da história, né? O filho foi embora, daí ele voltou. Arrependido? Arrependido? Sim ou não? Não, irmão, com fome. Você não vai ver que o filho se arrependeu, ele só estava com fome. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, correndo, sabe o que essa palavra abraçou? No original? Epipípito. Não entendeu, né? A mesma palavra que a Bíblia usa para dizer que o pai abraçou o filho, é a mesma palavra que o livro de Atos capítulo 10 usa para dizer que o Espírito Santo caiu sobre as pessoas. Já aconteceu com você no meio de uma reunião de você sentir o Espírito caindo sobre você? Talvez você sentiu agora isso. Quando você sente o Espírito te tocando, é porque o pai está te abraçando. Já aconteceu de no meio de uma reunião você sentir aquele afago, você sentir aquele arrepio, você sentir aquela, eu chamo de sensação de eternidade. Sabe quando você sente a eternidade? Aquela presença gloriosa, eu estou sentindo ela agora aqui enquanto estou falando para você. Isso é o Espírito caindo e o Pai abraçando. E isso acontece, sabe quando? Enquanto Pedro pregava. Você não faz ideia do que está. De forma natural, você está sentado numa cadeira ouvindo um pregador pregar. Mas de forma espiritual, meu irmão, existe um trabalhar de Deus sobre você. E o Espírito Santo te abraça enquanto você ouve a pregação. Mas você sabe, preste atenção, não é só o Espírito que você recebe quando ouve a pregação. Volta lá para Gálatas 3, no versículo 5 agora. Gálatas 3, agora no verso 5, diz assim, ó. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera, quem aqui precisa de um milagre? Hoje o meu milagre vai chegar. É poderosa essa música, né? Aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, Paulo está perguntando para nós, o faz pelas obras da lei? Ou? Você quer receber milagre? Vou te dizer o segredo para receber milagre. Ouça a palavra. Irmãos, o diabo vai fazer de tudo para você não ouvir a palavra. Para você encarar o momento da pregação como algo banal. E eu vou te dizer mais uma vez, um dia o irmão falou assim, pastor, mas da onde que você tira tanta palavra? Como que você faz? Porque eu não sei, irmão, parece que a bênção me persegue. Eu sou alguém abençoado. Mas o segredo é porque eu escuto a palavra. Eu acordo de manhã, enquanto eu escovo os dentes, eu boto a Bíblia falada para mim ouvir ela. Eu já acordo de manhã ouvindo a palavra. Eu vou fazer alguma coisa, eu entro no carro, eu já coloco a palavra. Claro, antes de sair eu abro a palavra, eu leio livros. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu recebo o Espírito, eu recebo milagres. Irmãos, incontáveis vezes. Eu lembro uma vez que eu trabalhava num laboratório, estava ouvindo cursão no meu ouvido aqui, ó, trabalhando com fone de ouvido. Eu estava preparando uma aula para dar. Enquanto eu preparava a aula, o Espírito caiu sobre mim, eu corri para o banheiro. Eu comecei a chorar na presença de Deus. Fiquei um tempo lá, o meu patrão bateu na porta. Douglas, o que aconteceu? Eu falei para ele, só um pouquinho. Ele falou, tá tudo bem. Eu falei, tá, tem certeza? Quando eu abri a porta, os meus olhos tudo inchado, ele falou, o que aconteceu? Eu falei para ele, eu estava ali trabalhando e de repente o Espírito Santo me tomou. O meu patrão começou a chorar e me abraçou, e nós caímos no chão do laboratório, tremendo no Espírito. Aconteceu. Eu estava ouvindo a pregação, não tinha louvor, não tinha nem oração, era só a
pregação. Irmãos, eu quero te desafiar, o meu desejo é que hoje você saia daqui dizendo, eu vou ouvir mais a pregação da palavra. Eu vou valorizar a palavra de Deus. Paulo está explicando que milagres acontecem através de uma ordem espiritual. Primeiro você ouve a palavra, depois os milagres. O problema é que nós só queremos os milagres, não queremos ouvir a palavra. Mas quando você ouve a palavra, além de você ganhar sabedoria, você recebe fé, você recebe o Espírito Santo e você recebe de milagres. Olha um outro texto lá em Atos, vai lá para Atos 14, versículo 8. Eu quero ler um texto extraordinário com você e já estou caminhando para o final. Atos 14, 8. Diz assim, ó. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu, o qual jamais pudera andar. Você sabe, olha aqui para mim por favor, 1, 2... Você sabe que, de acordo com a antiga aliança, todas as doenças, toda maldição é consequência do quê? Do pecado. Lembra que um dia perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou seus pais? Lembra do testemunho do cego? Aleluia. Então, aquele homem, ele nasceu aleijado desde a infância. Provavelmente dentro da cabeça dele existia uma coisa, eu vivo a vida desse jeito por conta do meu pecado, por conta daquilo que eu passei, por conta daquilo que os meus pais fizeram. Ele vivia entendendo que existia sobre ele o quê? Uma espécie de maldição hereditária. Existe uma maldição na minha vida, existe uma maldição na minha casa, por isso aqui nós somos aleijados. E infelizmente muita gente vive assim. Porque existe o aleijado natural, mas existem muitas famílias inteiras aleijadas. Você conhece alguma família assim? Eles não andam, eles não caminham. Existem muitas famílias inteiras que são cegas, porque eles não enxergam, eles não veem. Mas o contexto comum da nova aliança é que essa maldição era fruto do pecado. E a Bíblia enfatiza isso aqui na história. Eu quero ler com você novamente, agora que eu te dei o plano de fundo de como acontecia naquele tempo. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. A Bíblia enfatiza, sobre aquele homem existia uma espécie de maldição por causa da lei. Quem está aqui, diga amém. Olha o próximo texto. Esse homem ouviu falar o quê? Paulo. O que Paulo estava fazendo ali? Paulo estava pregando. Aquele homem que tinha uma maldição desde pequeno, não podia andar. Esse mesmo homem ouviu Paulo pregar. E Paulo, que fixando nele os olhos, que poderoso isso. E vendo que nele havia, mas a fé vem como? Ouvir. Ouvir o quê? A pregação da palavra. Aquele homem estava sentado, desacreditado da vida por conta da maldição. Mas aquele homem ouviu a pregação da palavra. E Paulo viu que nele tinha fé. Tinha fé porque ele estava... Eu vou te dizer, nos dias que eu estou mal, que eu estou fraco, sabe o que eu faço? Escuta a palavra. Escuta a palavra. Faz esse teste, irmão. Faz esse teste. Pode passar o texto. Disse-lhe, vamos ler junto, isso aqui é maravilhoso demais, meu Deus do céu, aleluia. E disse-lhe em alta voz, apruma-te direito, levanta-te sobre os teus pés. Ele saltou, o cara estava caído no chão a vida inteira, preso por causa de uma maldição. Mas quando ele ouviu a pregação, ele saltou e andava. Irmão, a Bíblia, preste atenção,
A Bíblia diz que ele saltou. Uma coisa é levantar. Outra coisa é, você tem que valorizar o milagre do tamanho do milagre. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que será que Paulo estava pregando? Você sabe que existem poucos lugares na Bíblia onde você vai ver uma pregação do apóstolo Paulo. Mas em Atos, aqui a gente está em Atos 14, amém? Em Atos 13, você vai ver o que Paulo estava pregando. Quem quer saber aqui que ele estava pregando? Vai lá então, Atos 13, 38. É lindo demais isso aqui. Olha o que Paulo estava pregando para o povo lá. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia por intermédio desse. Sabe o que Paulo estava dizendo? Jesus é aquele que perdoa os teus pecados. Fala para quem está do teu lado isso, diga assim: Jesus é aquele que perdoa os teus pecados. Olha para cá, vamos continuar a leitura. E por intermédio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vos não pudeste ser justificados pela lei de... Sabe o que Paulo estava dizendo? Você está vivendo anos aleijado, anos paralisado, anos sem caminhar, debaixo de uma maldição. Saiba de uma coisa: há um Deus que perdoa os teus pecados. Há um Deus que morreu na cruz por você. E se você crê nele, ele vai fazer por você tudo aquilo que você não consegue fazer na tua própria força. Naquela hora o paralítico ouviu e pensou consigo mesmo: se ele perdoa o meu pecado, eu não preciso mais ficar preso à maldição. Já que ele perdoa o meu pecado, eu não preciso mais viver uma vida de escravidão. Então significa que eu posso levantar. Naquela hora Paulo olhou para ele e disse: levanta e anda. Ele saltou e andou. Você não faz ideia, mas quando você ouve a pregação do Evangelho, e o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus assumindo o seu lugar na cruz e morrendo por você, pagando o preço que você, na tua própria força, jamais conseguiria pagar. E quando você crê que Jesus fez o que você jamais podia fazer com a tua própria força, recebe esse perdão pela graça. Quando você crê assim, a fé cresce no teu coração e milagres acontecem na sua vida. Sabe, irmãos, ouvir a pregação é a coisa fundamental se você deseja provar daquilo que Deus tem para você. Você deveria valorizar a pregação. Isso é tão poderoso, mas tão poderoso. Lembra da história de Marta e Maria? Quem lembra aqui, diga amém. Abra lá, por favor, Lucas capítulo 10, verso 38, diz assim. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou-o em casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a... O que Maria fazia? Ela estava ali sentada para ouvir. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Presta atenção aqui agora, ó. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Irmão, eu confesso para você, eu gosto de Marta. Você não gosta? Ela está preocupada com organizar, com que as coisas funcionem. Ela está preocupada com... amém? Ordena-lhe, pois... Irmão, o problema é de Marta que ela quer mandar em Jesus, né? Olha o que ela fala.
Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa é necessária. Fala para quem está do seu lado, só uma coisa é necessária. Maria, pois, escolheu o quê? A melhor parte, a boa parte. E esta não lhe será. Sabe o que Maria estava fazendo? E Deus falou que essa é a. Daí você vai dizer assim: pastor, eu faço tudo. Eu sou certo. Não roubo, não mato, não fumo, não bebo. Pago dízimo. Pago imposto. Faz tudo certinho, pastor. O que falta para a minha vida as coisas dar certo? Uma coisa te falta. Que foi que Maria escolheu: ouvir a palavra. Ouça a palavra. Você fala: pastor, mas se a gente for ficar só querendo ouvir pregação, ninguém mais vai trabalhar. Não, não é isso não. Não é isso não. Na verdade, quanto mais você escuta a pregação, mais você vai trabalhar. Quanto mais você ouve a palavra, mais você vai querer servir, porque você vai ser conquistado de tal forma pelo Espírito de Deus, que você vai querer compartilhar com os outros aquilo que você está recebendo de Deus. Eu sei que você está preocupado com o que você vai fazer para Deus, né? Deus, eu quero te agradar, o que eu faço para te agradar? Deus fala uma coisa só: eu quero que você sente e ouça. Aprenda uma coisa: entre eu e você, melhor é dar do que receber, amém? Então é muito melhor eu te servir do que ser servido. Mas entre eu e Deus, não tem nada que eu possa oferecer para Ele. Entre eu e Deus, o melhor que eu posso fazer é receber. Eu venho para o culto por causa de um motivo: eu quero ouvir a Ele. Eu quero ouvir a voz dEle. Sabe, irmãos, o princípio espiritual é: quanto mais eu ouço a palavra, mais eu recebo graça, mais eu recebo poder, mais eu recebo milagres, mais eu recebo o Espírito. Quem aqui deseja ser um erudito? Sabe o que é ser um erudito? Um sábio, um entendido. Quem deseja? Quem deseja? Abra esse texto, é o último texto que eu vou ler. Isaías 50, verso 4. Olha que texto maravilhoso. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. Esse texto aqui eu declaro na minha vida. Ele me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Veja, se você quer receber o espírito da sabedoria, se você quer receber o espírito do conhecimento, aprenda, invista tempo. Irmãos, hoje em dia o YouTube está aí, Spotify, sei lá, tanta coisa, que você tem acesso a tanta riqueza espiritual. O que nos falta é simplesmente sabedoria, mas a sabedoria vem quando nós ouvimos a palavra. Quero te falar aqui algumas coisas que acontecem quando você escuta a palavra. Que existem vários níveis de receptividade sobre a palavra de Deus. A primeira vez que você escuta uma pregação, ou que você escuta a palavra de Deus, você recebe de Deus, sim ou não? Mas você concorda comigo que muitas coisas você deixa passar sem perceber? Quando eu começo a mensagem, você não sabe de onde eu estou começando. Então o início é sempre um momento de introdução. No final da mensagem, tudo que eu falei ganha sentido. Amém? Mas a primeira vez que você escuta, essa palavra, normalmente, ela não é compreendida na totalidade por você. Então o teu coração não é ativado na plenitude. Só que quando você escuta
2 vezes a mesma palavra, sabe o que acontece? Você começa a ficar empolgado com a palavra, porque agora você já sabe sobre o que a palavra se trata, e você vai começar a compreender ela numa medida maior. Amém? Quando você escuta a palavra pela 3ª vez, agora você consegue entender o que foi dito. Agora você consegue compreender o propósito, sobre o tema, quais são os tópicos. Eu aqui falei que a palavra, ela libera a fé, a palavra, ela libera o espírito, a palavra opera milagres. Qual palavra? A palavra da fé. E qual palavra da fé? Que Deus perdoa pecados. Quando você escuta pela 3ª vez, você consegue compreender o tema. Amém? Quando você ouve a pregação daí mais uma vez, agora eu vou te falar, você consegue falar para os outros que você ouviu. É só depois da 4ª vez que você escuta, é que você é capaz de falar o que você ouviu. Com começo, meio e fim. Quando você escuta a 5ª vez a palavra, sabe o que acontece? Você começa a acessar a unção da palavra. Porque existe uma parte da ministração que é natural, amém? Amém? Mas existe uma parte do que acontece aqui que é plenamente espiritual. Muitas coisas que nós falamos aqui eu não escrevo, eu uso um esboço. Eu gosto de escrever o que eu falo. Somos de uma origem batista, então os batistas gostam de escrever esboço e eu faço assim também. Só que na 5ª vez que você escuta, você começa a acessar o espírito da palavra. A 6ª vez que você escuta, sabe o que acontece? Você consegue entender a mente daquele que pregou. Já percebeu quando você lê? Eu, por exemplo, todos os anos eu gosto de ler o Novo Testamento. Eu gosto de ler a Bíblia todo ano, mas eu gosto de ler pelo menos uma vez, devagarzinho, o Novo Testamento. Já percebeu que todas as vezes que você lê um versículo, você recebe revelação dele de uma maneira diferente? Sim ou não? Por quê? Porque à medida que você escuta, você vai ganhando o espírito daquilo, ao ponto de você ler, ouvir tanto a palavra, de você conseguir entender a mente daquele que escreveu. Eu, por exemplo, o livro da Bíblia que eu mais gosto de ler é o livro de Gálatas. E é incrível, sabe por quê? Porque muitas vezes que eu estou lendo o livro de Gálatas, eu consigo, enquanto eu leio, imaginar a entonação vocal do apóstolo Paulo quando ele estava escrevendo. Quando a gente lê, por exemplo, abra ali por favor, Gálatas 3, 5. Só quero te mostrar isso. Eu acho que Paulo aqui, quando ele escreve, ele estava meio, não irado, tá? Mas ele escreveu assim com convicção, isso. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagre. Veja, ele tinha falado a mesma coisa no versículo 3. Daí no versículo 5 ele repete. Ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando você escuta várias vezes, você começa a entender a mente daquele que falava. Consegue entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Eu tenho um hábito, quando eu vou dar uma aula, por exemplo, quando eu escuto uma pregação e quero pregar ela, eu escuto pelo menos 3 vezes. Eu escuto, sério, eu escuto 3 vezes. Por quê? Porque eu quero pegar o espírito. Já viu pessoas que falam da palavra sem vida? Você ouve a... Mas já percebeu que tem pessoas que quando falam, parece que a palavra está dentro deles? Por quê? Porque eles ouviram várias vezes. Minha dica para você é: ouça a palavra. Ouça, porque a palavra tem o poder de... Você ouviu aqui, a gente não conseguiu fazer a transmissão. Amanhã a gente vai subir para o YouTube essa palavra. Ouça várias vezes. Ouça, 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 ouça. Você sabia que hoje é a 34ª pregação do ano? De domingo, fora as outras.
É a pregação de número 34. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a... Quer receber fé? Tem 34 pregações lá no YouTube. Fora as outras. Eu tenho orado para a gente voltar a fazer as nossas lives devocionais pela manhã, que a gente sempre fazia. A gente já fez mais de 100 lives devocionais, sobre todo tipo de tema. Mas eu vou te dizer, se a fé vem pelo ouvir, você sabia que o medo também vem pelo ouvir? Você precisa cuidar com aquilo que você escuta. Fala para quem está do teu lado, muito cuidado com aquilo que você escuta. Porque se a fé vem quando você ouve a palavra, muitas vezes o medo também virá. Mas essa é a noite de você receber fé, amém? Você pode se colocar de pé? Nós vamos participar da ceia. E por que vamos participar da mesa do Senhor? Porque nós queremos provar dele. Paulo fala que recebemos milagres, que recebemos o Espírito pela pregação. Quando comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos declarando que fazemos parte do povo de Deus, amém? Amém, irmãos? Eu fico, todas as vezes que eu vejo essa história de Atos 14, desse paralítico que volta a andar, eu fico pensando, há um poder extraordinário quando nós anunciamos o perdão dos pecados. Muita gente não prova do que Deus tem, não acessa aquilo que Deus pode oferecer por um único motivo. Eles não entenderam o quanto são amados. Você é muito amado. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa de onde você veio, Ele simplesmente ama você. E todos os domingos de ceia, que nós nos reunimos para partir o pão, nós estamos declarando, nós cremos que Ele nos ama. Amém? Nós vamos ministrar um cântico. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui pegar o pão, pega o cálice e volte para o seu lugar, por favor. Pode sair do seu lugar. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Aleluia. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga isso, se você sabe cantar. Grandes coisas estão por vir. Grandes. Coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes. Coisas vão acontecer nesse Aqui. lugar. Eu creio, Deus, eu creio, Deus. Grandes coisas. Estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Aleluia.
Eu sinto um espírito de fé entre nós, amém? Nós vamos participar da mesa do Senhor. Hoje é dia dos pais. E eu quero dizer, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Se prepare, porque Deus vai surpreender você. Se prepare, porque esses próximos dias que virão serão dias onde você vai provar do Espírito de forma abundante. Você vai ver milagres assombrosos acontecendo. Você crê nisso? Pegue o pão nessa hora, repita junto comigo. Diga: obrigado, Senhor, por me amar e morrer na cruz por mim. Este pão é o cálice do Senhor, é o corpo do Senhor, que foi moído por mim na cruz do Calvário. Por causa do teu sacrifício, eu recebo cura. A saúde do céu está sobre mim. Eu sou curado. Eu sou saudável. Porque o castigo que me traz paz estava sobre ti. Diga: esse cálice é o sangue do Senhor, vertido em meu lugar. Eu declaro: pelo sangue eu fui salvo, eu sou aceito, eu sou amado. Nada pode mudar a opinião de Deus sobre mim. Eu tenho livre acesso à graça, e o meu passado foi colocado na cruz. Eu não tenho passado, eu sou nova criatura. Fui liberto e salvo de tudo que me escravizava. Diga: obrigado, Senhor, por me amar com tal amor que eu não posso entender. Diga: eu te declaro todo o meu louvor. Eu te entrego a minha adoração e te servirei todos os dias da minha vida, em o nome de Jesus, amém. Juntos vamos comer o pão e beber do cálice, e depois nós vamos cantar ao Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da Obrigado. nação. Obrigado. Tu és, Cante isso a Tu Ele. és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Aleluia! Tu és a paz para os cansados. Tu és. Você pode dizer isso. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Diga mais alto. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão Acontecer aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Pai.
Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. sim. Ninguém é como nosso Deus. Diga grandes coisas Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia! Em nossas vidas, Senhor. Grandes coisas Em nossas vidas, Senhor. Aleluia. Eu creio. Grandes coisas estão por vir Grandes coisas nesse lugar. acontecer nesse lugar. Nós cremos, Deus. Eu creio. Grandes coisas estão por aqui. Grandes Aqui. coisas vão acontecer. Aleluia! Obrigado. Aleluia! 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 Erga suas mãos para os céus por um instante. Começa a agradecer a Ele. Agradeça a Ele por te salvar. Agradeça a Ele por morrer no seu lugar. Agradeça a Ele por você estar aqui. Agradeça a Ele por não desistir de você. Agradeça a Ele por te socorrer. Agradeça a Ele por ter se colocado em teu caminho. Agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Agradeça a Ele por cada livramento. Ah, nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos. Nós somos gratos. Te damos toda a honra, toda a glória. Tudo te entregamos. O poder ao Rei. Jesus e o louvor ao Rei. Jesus, a honra, a glória, a força E o poder Oh, Espírito Santo, obrigado. Ao Rei, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei.
som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Outra vez, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. São as tuas promessas pra mim. Erga suas mãos para os céus. Erga suas mãos para os céus. Erga suas mãos pela última vez. Diga para o Senhor: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Diga: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por essa noite tão especial. Somos gratos por sermos teus filhos amados. Obrigado pela palavra viva. Obrigado pela revelação da palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, ser um povo que conhece o teu coração e que se move de acordo com a tua vontade. Senhor, abençoa a nossa semana de forma especial. Que essa seja uma semana de unção do Espírito e milagres. Que os meus irmãos possam ouvir mais a palavra. Que eles possam, Senhor, entender a importância de receber a pregação. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, irmãos. Quinta-feira, só espere um momento. Quinta-feira é a última oportunidade para você vir aqui para o cursão, sabe para quê? Para ouvir a palavra. Mas você não vai embora sem dar pelo menos um abraço.